Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gil e hoje eu vou trazer para vocês a resposta da maior dúvida de vocês, do que são feitos os nossos equipamentos. Então, bora conhecer um pouquinho? Bom, gente, antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês que os nossos equipamentos eles são divididos em 3 partes principais, que são núcleo, revestimento macio e acabamento. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dos materiais principais que a gente utiliza para a confecção dos nossos equipamentos. Bora lá? O núcleo. O núcleo das espadas, elas são geralmente feitos de material rígido que tem que ser resistente o suficiente para conseguir aguentar todos os tipos de movimentos e golpes que a gente aplica ao longo dos nossos treinos, mas também flexível bastante para não acabar machucando ninguém. O material mais comum que a gente utiliza nos núcleos dos nossos equipamentos é o cano PVC, por exemplo. O cano PVC ele pode ser tanto o cano marrom, que é esse daqui, quanto também o cano branco ou o cano cinza, ou até mesmo o eletroduto, que ele é preto, mas ele é um pouco mais resistente também. O cano PVC marrom comum, que a gente encontra em diversos lugares, ele é o mais utilizado, e aqui a gente utiliza nesses 2 tamanhos principalmente, que são o de meia polegada, que é esse aqui um pouquinho mais fino, e o de 3/4 de polegada. O de meia polegada, ele é utilizado principalmente para confecção de espadas longas, espadas médias, espadas de 1 metro, até 1,50 m. Ele é bastante resistente para esse uso, no geral. Já o cano de 3/4 de polegada, ele é utilizado principalmente para lanças. E bom, vocês devem estar pensando, meu Deus, como assim? O cano, ele é um material bem prático, porque a gente consegue encontrar em diversos lugares, ele é relativamente barato e tem uma certa resistência e uma maleabilidade para ser usados nos equipamentos no geral. Tá, mas além do cano, o que a gente usa? Fibra de vidro. Varetas de fibra de vidro geralmente são utilizadas para confecção de pipas, por exemplo, ou algum tipo de gaiola. Porém, dentro da nossa prática do swordplay, a gente acaba usando umas varetas um pouco mais grossinhas, que são parecidas com essas daqui. Existem diversos tipos de vareta. Existem algumas mais flexíveis, outras menos flexíveis, porém é um material um pouco mais difícil de ser encontrado. Ele não é tão acessível quanto o cano PVC, por exemplo. E bom, dentro da fibra de vidro, a gente tem alguns tipos, como eu falei antes. Existem algumas um pouco mais rígidas, como essa daqui, que ela quase não é flexível. E existem algumas fibras que elas são um pouco mais flexíveis. Qual que é a vantagem da fibra de vidro? Bom, a fibra de vidro, além de ser um pouco mais leve que o cano PVC, ela também é bem mais resistente. Ela acaba sendo um tipo de material que vai dar durabilidade para os equipamentos. Então, quando a gente faz assim um equipamento pensando em durar alguns anos ou um treino um pouco mais intenso, a gente opta pela fibra de vidro, porque ela vai acabar sendo um pouco mais resistente. Porém, existem muitos equipamentos que são feitos ainda de cano PVC e acabam aguentando assim diversos anos, diversos treinos mais intensos. Depende muito do usuário também e do tipo de treino que cada pessoa faz. Bom, agora que vocês sabem do que é feito o núcleo dos nossos equipamentos, eu vou falar um pouco sobre o revestimento macio. O revestimento macio, ele pode ser feito de diversos tipos de materiais diferentes e o mais utilizado é o espaguete de piscina. O espaguete de piscina, ele é facilmente encontrado em vários lugares, ele é bem barato e acaba entregando um mínimo de maciez e estrutura que a gente precisa para essa parte de revestimento, né, da arma, dos equipamentos no geral. Porém, o espaguete acaba sendo não muito indicado se você quer um equipamento que vai aguentar um tempo de vida útil um pouco mais longo. Então, dependendo do tipo de treino que você faz ou do tipo de usuário que você é, acaba não sendo uma opção muito interessante se você quer um equipamento que acaba sendo durável, tá? E também, entre uma outra questão, o espaguete de piscina, ele acaba não sendo tão versátil por conta da forma que ele vem. Para você acabar fazendo um desenho de lâmina muito específico, você vai acabar utilizando muito material. E bom, o que a gente utiliza então, além de espaguete de piscina? A gente tem um outro material conhecido também como PI-30. O PI-30 nada mais é do que um tipo de EVA, um tipo de emborrachado, o EVA escolar que a gente já conhece, porém ele tem uma densidade um pouco diferente. Ele é um material macio, existem de diversas cores e tamanhos, e ele serve também como parte do revestimento. Se vocês verem, ele é bem maciozinho. E bom, para que serve o PI? O PI também a gente serve para a parte de revestimento, porém, por ser um material um pouco mais resistente, um pouco mais durável que o espaguete de piscina, ele acaba sendo uma opção que a gente acaba optando na maioria das vezes. Se a gente tem uma arma que vai durar um pouco mais, para não ter que ficar fazendo tanta manutenção. Além disso, por o PI ele vir em placas bem grandes, ele acaba sendo mais versátil. Então, dependendo do tipo de equipamento, de arma ou desenho de lâmina que você quer no seu equipamento, ele acaba sendo uma opção um pouco mais interessante do que o espaguete de piscina. Mas também o PI, ele acaba sendo um material um pouco mais difícil de ser encontrado e ele vende apenas em grandes quantidades. Então, dependendo do tipo de projeto que você quer fazer, talvez ele não seja a opção que
vale a pena se você for fazer só um equipamento. O interessante do PI é que você pode juntar uma galera para poder comprar ele, que vai dar bem baratinho, quase o mesmo custo que um espaguete de piscina, dependendo da quantidade de pessoas que você quiser rachar esse material aqui. E vale bastante a pena se você estiver pensando em fazer projetos um pouco mais diferentes e que vão resistir um pouco mais, e se você for um usuário que tem treinos um pouco mais intensos. Tá, além do PI e do espaguete de piscina, para proteção de armas de haste, a gente tem o isotubo. O isotubo nada mais é do que um material de proteção que é feito principalmente para ar-condicionados, para tubulação de ar-condicionados. E, basicamente, o isotubo acaba abraçando as armas de haste, principalmente em canos de PVC, dessa forma aqui. Mesmo que não seja parte da lâmina do equipamento, é interessante fazer essa proteção, principalmente para não acabar pegando em algumas partes mais sensíveis do corpo e acabar machucando ninguém. Então o isotubo acaba sendo também uma opção bem interessante para poder ser utilizado na proteção dos cabos de equipamentos de haste. Além do isotubo, a gente tem também o EVA escolar normal. O EVA escolar normal, ele pode ser também cortado em tiras e enrolado em volta do cano PVC, para também trazer essa proteção. É bem interessante como pode ser utilizado e acaba gastando e sendo um pouco mais acessível com relação ao isotubo. Então, para a última parte dos nossos equipamentos, o acabamento. O acabamento, ele pode ser feito de diversas formas. Tem algumas pessoas que acabam utilizando tecidos dos mais diversos tipos. Algumas pessoas também utilizam courino para a parte de encapar a lâmina. Porém, um dos materiais mais utilizados é a silver tape. A silver tape ela pode ser tanto a cinza normal que a gente conhece, como qualquer uma outra. A silver tape ela acaba sendo bem resistente e ela evita que entre água na parte emborrachada, né, nessa parte do revestimento macio dos nossos equipamentos. E ela acaba sendo bastante durável também, aguenta bastante os impactos e o treino no geral. Apesar dela ser não tão barata, vamos dizer assim, ela acaba entregando uma resistência bem boa na utilização dos equipamentos no geral. E bom, além da silver tape para lâmina e de courino e ou tecido, a gente acaba utilizando também o courino na parte do cabo. O courino ele pode ser utilizado na parte do cabo, tanto quanto na lâmina. E além do courino na parte do cabo dos nossos equipamentos, pode ser utilizado também o duro EVA. O duro EVA, ele é um EVA também, só que ele é muito rígido. Ele acaba sendo realmente muito mais duro do que o PI acaba sendo. E o duro EVA, ele é basicamente utilizado como uma grande placa que a gente acaba moldando, por exemplo, no formato que a gente quer. Ele também é bastante durável e é muito questão de gosto pessoal. Tem pessoas que gostam de utilizar duro EVA no cabo das espadas, tem pessoas que preferem utilizar outros materiais. Seja, por exemplo, o isotubo na parte do acabamento também, o isotubo em conjunto também com o courino, por exemplo, acaba sendo uma outra opção. Isso depende muito da pessoa que está fazendo e tanto da pessoa que vai utilizar o equipamento, que é muito de gosto pessoal. E bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido e que tenha realmente ajudado a tirar a maior parte das dúvidas de vocês. E lembre-se, qualquer coisa é só mandar uma DM pra gente que a gente responde tudinho pra vocês. Tchau!